receber uma esposa do pastor se diz chamada para ser esposa do pastor. Mas não sei, ele dizia, eu fui chamada para ser esposa de pastor. Então, se ela não fosse, estaria desobedecendo a Deus. Mas eu tenho, aos 22 anos, eu fui convidado, chamado, ordenado. Deus mandou e não tinha outro jeito. Para o seminário, eu vim fazer o seminário do Sul, morava em Acari, em Irajá, e era membro da Igreja Batista de Acari, e o pastor Josias, o pastor da igreja, ele dava atribuições pastorais aos seminaristas e iberistas. No mês da mocidade tinha o pastor da mocidade, tinha os diáconos da mocidade que faziam os trabalhos. É claro que sob a supervisão dos oficiais, né? Mas dia 21 de março de 81 eu fui ordenado, então eu somo 46 anos de atividade pastoral. O pastor Josias dava fichas para nós visitarmos, depois e outras atribuições pastorais, e depois eu assumi o ministério lá em Oswaldo Cruz e tinha atividade pastoral, cuidado, né, essa preocupação, como é que está fulano e tudo isso. E essa semana fiquei surpreso com uma situação. Eu recebi uma mensagenzinha no WhatsApp. Orei pelo irmão. Tenha boa semana. Eu me senti pastoreado. Foi muito legal. Viu, Vinícius? Não sei se ele falou isso com outras pessoas, deve ter tido um efeito, se falou isso com outras pessoas, deve ter tido um efeito diferente, mas para mim foi muito significativo essa simples palavra. Eu orei pelo irmão, tenha uma boa semana. Mas é importante essa preocupação pastoral de olhar para as pessoas, porque pastor é apacentar pessoas, e isso é muito bom. E vivendo essa realidade, a nossa igreja aqui, já posso dizer a nossa igreja, eu sou membro efetivo da igreja, nós temos vivido muitos milagres aqui na igreja. Há muitas pessoas enfermas, muitas pessoas com outros problemas. Agora o pastor Selmi, com esse milagre do pastor Selmi, mais um milagre na vida do pastor Selmi. E isso é muito bom. Nós não temos nenhum padrão milagreiro, mas temos uma vida, um ambiente onde Deus realiza os seus milagres. E anotando, sempre tenho algumas ideias durante as mensagens. Não sei quem estava pregando e eu anotei um sermão. Fiz um esboço de um sermão durante a mensagem de alguém, o pastor Sami, o pastor Vinícius, de repente, o pastor Marcelo, não me lembro bem. E eu resolvi então compartilhar essa ideia com os irmãos hoje. Está lá em Salmo 27. É claro que eu desenvolvi a ideia. Hoje de manhã eu anotei um outro sermão. Quem sabe mais na frente eu possa pregar. Olhe para Jesus. Tá? E lá no Salmo 27, nós já lemos parte do Salmo. Eu gosto do primeiro versículo. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E o versículo 14 diz: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, pelo Senhor. A intensidade do problema depende de quem vive o problema. Pode ser, talvez, a mesma situação, com intensidade diferente em vidas diferentes.
Vou dar um exemplo muito simples. Tem gente que diz, vai tomar injeção e fica tranquilo, vai lá sozinho, vai e toma injeção. Tem gente que diz, tem que tomar injeção, só vou carregar. Não é? E, então depende da intensidade, a intensidade depende do problema, mas às vezes a gente tem o hábito de dizer, eu já vi pessoas dizendo assim, não, eu passei por isso e foi muito simples, você vai tirar de letra, não percebe como aquele problema está afetando aquela vida. Então não diga isso, tá? Quando você estiver vivendo o problema, não, seja forte. Aliás, a Bíblia diz, seja forte, mas diz, seja forte. Lá em Josué diz isso, né? Quando Deus convida Josué a confiar em Deus, a obedecer a Deus, e aqui o salmista Davi diz, seja forte, mas antes ele diz, espere no Senhor. Então é importante que a gente possa observar que os problemas de Davi são os problemas de Davi. Era um homem passional, ele chorava, ele lamentava, ele molhava os seus lençóis, diz lá aqui, com lágrimas, e ele era uma pessoa que vivia intensamente, com emoção, os seus problemas. Então eu não posso observar os problemas de Davi na minha vida, porque ele fala de muitos inimigos. E ele dá nomes diferentes aos seus inimigos. Ele chama de malfeitores, de opressores, de um exército de inimigos, adversários, pessoas que respiram crueldade. Está tudo aqui no Salmo. Né? E ele fala desses momentos difíceis e da maneira como ele enfrentou isso. Agora, nós não podemos deixar de observar, que quando Davi fala dos seus problemas, ao mesmo tempo ele fala da sua confiança em Deus, da maneira como Deus age na sua vida, daquilo que ele espera de Deus. Então, Davi diz que passou por todos esses problemas e termina encorajando a gente, espere no Senhor. Seja lá qual for o seu problema, seja lá qual for a sua ansiedade, seja lá qual for o seu pedido de oração que esteve ali no aviso, ele termina dizendo, espere no Senhor. Se você pode ser que o seu problema esteja tirando o seu sono, mas Davi termina dizendo, espere no Senhor. Não vamos nos comparar com Davi, não vamos nos comparar com outras pessoas. O meu problema é pessoal e intransferível. Então, mas o que é igual é quando Davi diz, espere no Senhor. E eu fui observar qual era o sentido da palavra esperar. Eu vou ver, eu tenho lá um livro dessa grossura, que trata do hebraico, que fala um monte de coisa, e eu descobri o seguinte, que o sentido da palavra esperar é esperar. Aí eu pesquisei, alguém comparou com aguardar. E nós estamos vivendo uma época em que esperar é uma coisa muito difícil. Né? É uma coisa muito difícil. E algumas variações do hebraico nos dá a ideia de alguém que aguarda ansiosamente. O diferencial aqui é que ele diz, espere no Senhor. Nos tira então aquela ideia de uma vida sem atividade. Todos nós sabemos isso, que nós precisamos esperar, aguardar, esperar ansiosamente a presença do Senhor, a ação de Deus na sua vida. Então, o que Davi fazia era apresentar os seus problemas a Deus e aguardar ansiosamente a ação de Deus. Uma vez uma jovem perguntou para mim, pastor, mas eu estava conversando com os jovens e tal,
mas eu posso contar os meus problemas para Deus? Eu falei, claro que você pode, não só pode, deve. Né? Você pode falar o que você sente, você pode falar o que você precisa, você pode falar o que você quiser para Deus. O que Deus vai fazer é outra coisa, é com Deus. Mas você já parou para pensar que muitas vezes só Deus pode ouvir o que você sente? São coisas lá no fundo do coração. E Davi expressa muito dos seus sentimentos nos seus salmos. Isso é muito importante para nós percebermos isso. E eu comecei a descrever ali sentado no banco, eu coloquei biblicamente 4 palavras que nos dá uma compreensão sobre esperar. Se esperar não é ficar passivo, se esperar não é ficar sem nenhuma atividade, qual é o sentido então da palavra esperar? O que Davi está querendo nos falar aqui? Então, para mim, você pode até ter outras palavras, esperar é depender de Deus. Davi podia dizer, dependa de Deus. Depois de descrever os seus problemas, faça que nem eu, dependa de Deus. Então, nós aqui fazemos uma diferença entre precisar e depender. Há muitas coisas que nós precisamos, mas só podemos depender de Deus. Por exemplo, a viúva de Naim estava muito triste, não somente pela morte do seu filho, mas o seu filho lhe dava sustento, lhe dava um lugar na sociedade. O seu filho era uma pessoa que dava dignidade para ela, e agora ela perdeu a própria vida. E naquela época de Jesus, uma viúva sem um filho que cuidasse era uma pessoa renegada à marginalidade, a viver fora do seu contexto social. E estava ali aquele grupo acompanhando, e Jesus então ressuscita aquele garoto, aquele jovem. E a história é grande, e aquela mulher aprendeu, e nós aprendemos, que ela precisava do seu filho. Mas ela descobriu que dependia de Jesus para ressuscitar o seu filho e dar a sua vida, dar vida ao seu filho. E Davi, então, ele fala dos seus problemas. No dia da minha adversidade, é um momento grave na sua vida, Deus me acolherá e me ocultará no seu abrigo, diz Davi. Então, depender é saber que eu serei guardado por Deus. Eu estou na dependência de Deus. Não farei nada sem Deus. Não viverei sem a presença de Deus. Então, depender é saber que Deus, por exemplo, como diz Davi, Deus é a minha luz. Mostra então a figura do farol. O navegante vai chegar até a praia, porque lá está o farol e a luz está guiando ele, e ele depende daquela luz para chegar no lugar certo. Então ele diz aqui no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu dependo dessa luz para dirigir a minha vida. Depender é saber que Deus me dará tudo aquilo que eu preciso. E olha só como nós fazemos. Eu preciso de trabalho, mas eu dependo de Deus. Eu não dependo do trabalho, eu preciso dele, mas dependo de Deus. Eu preciso de saúde, mas não dependo da saúde. Eu dependo de Deus. Oyong Shu conta que certa vez ele foi fazer uma visita no hospital para uma mulher. E aquela mulher tinha uma enfermidade e ela precisava ficar no hospital, ficava longos períodos no hospital. Ela falou: pastor, eu fico aqui sem fazer nada, no meio desse monte de doença. Eu, minha irmã, quantas coisas a irmã pode fazer aqui? Aí Oyong Shu encorajou ela a ir de cama em cama para orar por aquelas pessoas. Depois de um tempo, quando ela não podia se movimentar, os pedidos de oração chegavam à cama dela.
Então ela precisava da sua saúde, mas ela dependia de Deus, e na dependência de Deus ela criou um círculo de oração dentro daquele hospital que abençoou muitas pessoas. Eu preciso de sustento, de trabalho, de sustento, mas eu dependo de Deus. Quantas coisas será que você tem dito que depende de coisas que você somente precisa? Então, esperar em Deus é depender de Deus. E Deus pode, em momentos especiais, nos conceder aquilo que nós precisamos. Então, não dependa do que você precisa. O que você precisa está aí, você pode falar com Deus, pode colocar diante de Deus. Nós colocamos, oramos pelas pessoas, uns pelos outros, mas nós precisamos depender de Deus. Quando Davi disse, espere no Senhor, ele estava dizendo, você vai depender, no meio da sua dificuldade, você vai depender de Deus. Eu posso dizer também que esperar em Deus é descansar nele. Depender é uma coisa difícil. Esperar, descansar nele, em Deus, também é difícil, não é muito fácil não. Porque nós olhamos para o nosso redor e nós ficamos ansiosos quando as coisas não acontecem como a gente quer. Você já olhou para aquela mãe que está esperando o seu filho para almoçar, o marido, sei lá, que vai almoçar, e ele não chega? Cria uma ansiedade, né? Cria uma ansiedade, aconteceu alguma coisa ruim. Então esperar é descansar no Senhor. E ele diz aqui, não me deixes, nem me abandones, versos 9 e 10, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, uma vida sem o cuidado de Deus é uma vida que cansa, porque nós ficamos ansiosos. Quantas pessoas estão ansiosas porque não tem como descansar a sua vida? E nós lemos lá em Isaías, capítulo 40, Isaías diz, os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor têm suas forças renovadas. Presta atenção. Isaías não está dizendo que nós, os que esperam no Senhor, não têm lutas, não têm dificuldades. Ele está dizendo que aqueles que não esperam no Senhor, exaustos, eles caem. Porque nós podemos ficar cansados, mas as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã, elas nos animam. E ele diz aqui que aqueles que esperam no Senhor têm suas forças renovadas, porque nós somos acolhidos por Deus. Isaías diz também lá no capítulo 41, não tema, não tenha medo. Davi disse, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? E ele diz, não tema. Por que eu não vou ter medo? Porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. A gente descansa. Meu pai conta a história de um pastor Sorém, Rubens Lopes, lá em São Paulo, pastor durante muito tempo na Igreja Batista da Vila Mariana. E pastor Rubens Lopes contava a história de que ele foi atravessar uma daquelas avenidas largas lá em São Paulo com a sua netinha. E pega e corre e anda, e quando passou todo o perigo, a netinha chamou a atenção para o seu avô, mostrando o prédio e falou as coisas que ela queria mostrar para o seu avô ali naquele prédio. Ela descansou na segurança que o seu avô dava a ela. É assim que a gente vive. A gente consegue até desfrutar das belezas da vida ao nosso redor, porque nós estamos descansados no Senhor. Então, descansar é a certeza de que Deus está no controle da nossa vida. Lá no Salmo 20,
falando também daqueles que perseguem, Davi diz que eles se prostram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Lá, então, Davi está chamando a atenção para uma coisa: os dois caem. Nós podemos até bambear a perna, porque a intensidade da atividade do problema é muito intensa, mas aqueles que esperam no Senhor se levantam e se mantêm em pé. Então descansamos não é por falta de luta, mas pela certeza da vitória. Lá no capítulo 20 do Salmo, verso 5 diz: celebremos com júbilo a vitória. E Davi diz então: agora eu sei que o Senhor salva o seu escolhido. Então, a certeza de que Deus fará alguma coisa nos faz descansar. Esperar no Senhor é descansar e não perder as forças no meio das nossas lutas. Eu posso dizer também que esperar no Senhor é entregar. Não é fácil depender, não é fácil descansar, não é fácil entregar. Como gostamos de manter o controle da nossa vida? Então, entregar é reconhecer que Deus está no controle da nossa vida. E ele diz aqui então no verso 4 que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele queria viver ali no templo num culto constante. É claro que ele tinha que governar, ele tinha outras responsabilidades, mas ele queria se manter na presença do Senhor constantemente. Ele estava dizendo: eu estou entregando a minha vida a Ti e vou viver ali no templo durante todo esse tempo. E Davi, ele diz um versículo muito interessante que todos recitam, mas poucos praticam: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. A ideia que ele está dizendo é o seguinte: Deus, se fosse trazer aqui uma outra versão da Bíblia, o André tem falado das versões da Bíblia, ele diria: eu só vou trabalhar na sua vida se você entregá-la para mim. E nós fazemos uma coisa muito interessante, porque às vezes nós entregamos a vida para Deus, Deus pega de um lado e a gente não larga o nosso lado. A gente fica segurando, não é? Então, esperar também é entregar. Algumas pessoas não entregam a sua vida a Deus, mas esperam uma solução de Deus na sua vida. E nós precisamos deixar tudo nas mãos de Deus. Uma vez eu preguei no Salmo 46, verso 10. Alguém sabe de qual? É outro versículo difícil. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando eu estava lá na porta cumprimentando as pessoas, uma pessoa passou: pastor, isso não dá não. Eu falei: não dá, é problema seu, está na Bíblia. Não é? Está na Bíblia. E essa pessoa tomou para si uma decisão e disse: eu vou cumprir isso na minha vida. Começou a trabalhar na sua vida para que ela pudesse entregar a sua vida a Deus de tal forma que ela pudesse dizer: eu estou aqui quieta enquanto Deus, o meu Deus, está trabalhando. Esperar em Deus é entregar a sua vida a Deus, seus afazeres, as suas dificuldades, as suas lutas. Não que a gente não sofra, a gente sofre, dói, mas a gente vai entregar para Deus. Senhor, esse problema é nosso, é meu porque eu estou vivendo, é seu porque o Senhor estará trabalhando na minha vida. Eu posso dizer também que esperar é confiar. A Bíblia falou aqui: esperar e confiar é mais ou menos a mesma coisa. Então, dentro das suas variações do hebraico, a palavra confiança
pode expressar uma segurança por ter encontrado refúgio. Quer ver uma coisa interessante? Vou dar um exemplo, eu gosto, eu ouvi isso uma vez, eu passo para frente. A confiança que vocês têm no banco. Alguém tem dúvida de que esse banco pode sustentar o seu preço? Ninguém. Está todo mundo relaxado, sentado no banco, com as pernas cruzadas, porque confia no banco. Com Deus é a mesma coisa. Confiamos que Deus vai cuidar da nossa vida, então nós esperamos nele, entregamos para ele, e ele então vai nos dar a oportunidade e nós passamos a confiar nele, exatamente porque sabemos que ele vai fazer o que precisa. Então Davi expressa sua confiança quando busca refúgio em Deus. O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida, porque nos dias do meu sofrimento, da minha adversidade, em que eu estiver sendo atacado pelos meus inimigos, ele me ocultará. Eu confio no que Deus pode fazer. Eu sou muito distraído. Eu paro no sinal, eu fico olhando as pessoas. Passa um, passa outro, eu fico olhando. Já aconteceu várias vezes. Eu estou parado no sinal, de repente o meu vizinho engata primeiro e vai embora. Só que ele percebeu, ele falou, vou avançar o sinal e vai embora. Eu engata primeiro e vou atrás. Já levei várias buzinadas. Tá? Lá na Barão de Itapajipe, saindo da Delgado de Carvalho, o cara foi embora, avançou o sinal e eu fui também, só que eu ia virar na Barão de Itapajipe. Dei de cara com alguém que vinha descendo com o sinal aberto para ele. Tá? Essas coisas acontecem, Deus é bom comigo. Ele gosta de mim. Né? E é uma coisa muito interessante que a confiança que nós temos em Deus é nós andarmos na nossa vida com as dificuldades que estão ao nosso redor, com os problemas que estão ao nosso redor, sabendo que Deus estará tomando conta. Aí um dia eu bati com o carro. Não vi o sinal fechado para mim, avancei o sinal e bati no carro. Enquanto eu estava lá na calçada, você não podia abrir o olho, não sei o quê. Né? Você não podia fazer isso, você podia ter evitado que esse Fiat passasse aqui. E aí, lá estava eu tremendo, né? Chegou o rapaz tremendo também. E nós começamos a conversar. Era um desviado da sua igreja. E no domingo, no culto de domingo, isso era uma sexta-feira, no culto de domingo, uma irmãzinha profetizou da sua fala assim, sobre a vida dele, dizendo: se você não vier, né, pelo bem, você vem pelo mal. Alguma coisa nesse sentido. E na sexta-feira ele bateu, nós batemos, e ele citou isso, bateu no carro de um pastor. Eu falei para ele: rapaz, não fica longe de Deus, não, volta. Falei: foi isso que me falaram, eu vou voltar. E voltou para a igreja. Depois eu fui agradecer por ter batido. Senhor, obrigado, porque o Senhor usou esse acidente para falar ao coração de alguém. Então, quando nós confiamos em Deus, Deus está no controle até quando a gente bate com o carro. Deus está no controle da nossa vida. Então, esperar é confiar nele. E a confiança que nós temos nele, né, nos faz esperar nele, nos faz saber que Deus pode providenciar todas as coisas na nossa vida. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu creio que todos nós aqui já vivemos essa realidade. O Bradesco fez uma propaganda sobre o Bradesco Seguros. E me chamou a atenção, essa propaganda foi espetacular. Né? Faz o seguro. Vai que acontece um acidente. Só que alguns crentes usam esse vai que pela sua falta de esperar em Deus. Não, eu confio em Deus, eu entreguei minha vida para Deus. Vai
que aí começa a tomar atitudes, realizar as suas próprias atitudes, e começa a ficar ansioso por causa da sua desconfiança de que Deus não vai suprir a sua necessidade. É uma coisa muito interessante e às vezes a gente não presta muita atenção. Quando nós temos uma resposta de Deus, não é porque Deus ouviu a sua oração, não. Porque Deus já estava trabalhando para o seu bem há muito tempo. Então, quando o pastor Selmi chegou no hospital, não tinha neurologista, e esse neurologista foi encontrado, chegou até. E várias outras situações que parecem, não é, despercebidas, mas a gente percebe que é Deus que já estava agindo. Então, quando os irmãos orarem pelo pastor Selmi, os irmãos orem assim: Senhor, continue fazendo o milagre na vida dele. Porque nós confiamos em Deus, não é para Deus resolver os nossos problemas, é para que Deus tenha condições de trabalhar na nossa vida agora, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Jesus falou isso: basta cada dia o seu mal. Então, entregue a sua vida, dependa de Deus agora, porque Deus vai poder começar a trabalhar agora na sua vida. Esquece essa coisa de tomar providência, vai aqui. Isso não existe no reino de Deus. Ou confiamos em Deus, esperamos nele, ou nós não esperamos nele. E quando ele diz espere no Senhor, depois de relatar toda a sua dificuldade, o seu desejo de estar na presença do Senhor, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, porque é assim que nós veremos a bondade. Aí ele diz: seja forte. Agora sim, você vai ser forte para uma vida de confiança, de dependência, uma vida de descansa, uma vida que entregou nas mãos de Deus. E aí sim, nós vamos viver com alegria. Estaremos aqui celebrando a ceia, né, do Senhor. Graças a Deus, aqui ninguém imagina, e o pastor Selmi sempre repete que aqui não há nenhum poder, nenhuma autoridade nestes elementos. E não, eu entreguei a minha vida para Deus, mas vai aqui, então deixa eu tomar o cálice, não é? De repente tem um poder aqui. Nós apenas observamos o sentido da coisa, sem esperar que tenha outro poder e autoridade sobre a nossa vida que não seja o poder de Deus. Então, espere no Senhor, sempre, em todos os momentos. Que Deus possa nos abençoar.